Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome, Pai amado, Pai querido. Muito obrigada por mais um dia, muito obrigada por estar aqui conosco, muito obrigada por ser o leão da tribo de Judá, o único Senhor dos senhores, Rei dos reis. Obrigada, Senhor, por tudo. Obrigada pela tua paz, pelo teu amor, pela tua alegria. Obrigada, Pai. Abre os nossos ouvidos, nossos olhos espirituais, para que a gente possa entender a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Vamos iniciar então o nosso devocional de hoje. Vamos ler o livro de Jonas, que são 4 capítulos, mas são capítulos bem curtinhos, bem pequenininhos. Então hoje também vai ser bem rapidinho. Vamos falar aqui sobre o livro de Jonas. Embora esse livro não cite nenhum autor específico, a tradição atribui a autoria ao seu personagem principal, o profeta Jonas, filho de Amitai. Jonas significa pomba, era uma pessoa real que vivia em Gat-Hefer, localizada perto de Nazaré. Esse profeta hebreu foi chamado por Deus para proclamar a sua mensagem à nação pagã da Síria durante o mesmo período. E Deus usou outros profetas também para profetizar a Israel, como Amós, Oséias, Isaías e Miqueias. Bom dia, mamãe. Aqui, qual foi a data do ministério do profeta Jonas? Que foi mais ou menos 800 e 750 a.C. Nada no livro é incompatível com a indicação do século 8 a.C., como a data de composição do texto. Alguns estudiosos defendem um período posterior ao exílio babilônico ou à destruição de Nínive, embora esses argumentos não sejam conclusivos. O livro de Jonas registra acontecimentos históricos que ocorreram antes que a grande cidade de Nínive, capital da Síria, fosse destruída. Bom dia, Valéria. Como que tá a sua filha? Como que tá por aí? Bom dia, Milena. Sejam bem-vindas. Deus abençoe. Como vocês estão? Nós começamos a falar aqui sobre o livro de Jonas, que é o livro que nós vamos ler hoje. Ainda não entramos no primeiro capítulo, estamos só falando sobre o livro mesmo. Então, qual que é o contexto do livro de Jonas aqui? Ele se passa inicialmente em Israel, em Gat-Hefer, cidade onde o profeta morava. Quando Jonas fugiu da sua missão, da missão que Deus lhe dera para realizar em Nínive, ele foi para Jope, uma cidade portuária na costa do mar Mediterrâneo, para embarcar em um navio seguido para Tarsis, em direção contrária. Depois do seu breve encontro com um grande peixe, Jonas retornou à terra. Os 2 últimos capítulos do livro se passam na Síria, atual Iraque. Depois que o profeta viajou obedientemente para Nínive. O propósito do livro é ensinar que somente o arrependimento verdadeiro pode trazer a salvação. Ai, que bom, Valéria, que ela está melhor. Graças a Deus. Deus abençoe. E também demonstra a compaixão de Deus para com todos. Deus quer que todas as pessoas se arrependam verdadeiramente e recebam a salvação. Os leitores descobrirão que Jonas era um profeta menor com uma mensagem maior. Então aqui os destinatários desse livro, não foram revelados, porém claramente Deus deu ao profeta uma mensagem de esperança para os malvados assírios e uma mensagem de restauração para os cristãos que se rebelam.
levam essa mensagem ao inimigo. Levar essa mensagem ao inimigo foi o maior desafio de... Oh, a Milena tá aí. Bom dia, graças a Deus. Melhorando, saindo de uma virose. Nossa, é ruim. E Covid, nossa. Vamos orar sim, em nome de Jesus. Você vai melhorar rapidinho e não vai ficar nenhuma sequela aí, né? Pra nenhuma das duas, nem a filha da Valéria também. Então aqui, penso tanto que deve ser difícil, né, também a vida de Jonas ali, tendo que falar com o povo inimigo, que eles estavam errados, que eles precisavam se arrepender. O impacto do livro de Jonas tem continuado através de gerações, até mesmo entre os judeus. O livro é lido em sua totalidade nas sinagogas na tarde de Yom Kippur, o dia da expiação. Este uso litúrgico do livro nos ajuda a entender sua mensagem de esperança e segurança para o povo escolhido de Deus. Então, o livro de Jonas é um relato histórico de um grande acontecimento na vida do profeta, enquanto outros livros proféticos são constituídos basicamente de uma proclamação e pouca narrativa, né? Então, os outros livros que a gente veio lendo, que nós viemos lendo, por aí, eles eram muito contando ali, né, o que Deus tinha falado com eles e tudo, e aqui é realmente uma história contada. No Novo Testamento, Jesus Cristo confirmou a importância histórica do profeta Jonas e de seu livro, e lá em Mateus, né, e em Lucas também. Vários temas significativos, muitas vezes negligenciados, são encontrados no livro de Jonas. Embora tenha apenas 48 versos, sua mensagem é importante. Os seguintes estão entre os temas mais evidentes. Então, quais são os temas mais evidentes aqui no livro de Jonas? A salvação vem somente do Senhor. Então, aqui o livro de Jonas ensina que a salvação não é por obras, mas pela graça através da fé. O segundo tema aqui, o Deus dos Hebreus sempre expressou preocupação pelo mundo inteiro. Jonas explicou que Javé amorosamente oferece salvação, até mesmo aquelas pessoas que preferíamos odiar. E o terceiro, Deus é um Deus de começos. O profeta, ao ser infiel, experimentou o perdão de Deus e lhe foi oferecido outra oportunidade para obedecer. Da mesma forma, Nínive recebeu a oportunidade de se arrepender. Jesus fez uso da experiência de Jonas dentro do ventre do peixe para explicar a sua morte, sepultamento e ressurreição. Então aqui, para a gente finalizar, Jesus fez uso da experiência de Jonas dentro do ventre do peixe para explicar a sua morte, sepultamento e ressurreição, né? Como eu falei. Então, é um livro muito importante até hoje. Que bom que está melhor, Milena. Fui na igreja do Maíz e senti sua falta na preparação das pizzas. Verdade. Obrigada pelo carinho. Amém. Então, vamos começar o nosso devocional lendo o livro de Jonas, versículo 1, capítulo 1. A vocação de Jonas, a sua fuga e o seu castigo. Então, esse aqui, no capítulo 1, vai falar sobre isso. Veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Então, construída por Nimrod, a grande cidade de Nínive era a capital da Síria e a residência de muitos reis assírios, localizada no nordeste da Mesopotâmia, às margens do rio Tigre. Nínive prosperou de 800 a 612 a.C.
quando foi destruída pelos medos, espalhada ao longo do rio, Nínive era uma grande cidade, tanto em tamanho quanto em influência. E aí você imagina que tarefa difícil que Deus deu para Jonas, né? Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarse. E tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Pensa, Jonas achou que podia fugir da presença de Deus, né? Jonas estava indo na direção contrária àquela ordenada por Deus. Versículo 4. Mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava a ponto de se despedaçar. Deus não aceitou a desobediência de Jonas, enquanto Jonas se julgava seguro, fugindo do seu chamado. O chamado de Deus, o Senhor interveio da maneira sobrenatural e fez cair uma tempestade sobre o mar. Então não adianta fugir de Deus, né? Ninguém consegue fugir de Deus, ninguém consegue fugir do seu chamado, do seu propósito. No versículo 5, vamos ler aqui então até o versículo 8 e a gente vai comentar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam para cada um o seu Deus e lançavam ao mar a carga que estava no navio para o aliviarem do peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado e dormia profundamente. Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo, agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim seu Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E dizíamos aos outros: vinde e lançamos sortes, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio esse mal. E lançaram sortes, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhes disseram: declara-nos agora por causa de quem nos sobreveio esse mal. Que ocupação é a tua? De onde vens? Qual a sua terra? E de onde és o teu povo? Seja bem-vindo, Fernando Maia. Deixa eu ver quem está aqui. Sejam todos bem-vindos. Então aqui a tempestade e os marinheiros foram usados por Deus para confrontar um rebelde, Jonas. Enquanto o profeta tentava fugir de Deus, foi forçado pelo capitão a invocar a Deus, pedindo ajuda. Em versículo 9 diz assim: ele lhes respondeu: sou hebreu e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Versículo 10. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isso que fizeste? Pois sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque ele o havia declarado. Então aqui o povo que seguia outros deuses, servia a outros deuses, todos foram testemunhas do que aconteceu ali, né? E eu tenho certeza que através desse testemunho, muitas e muitas pessoas passaram a crer no Deus de Israel, né? Os marinheiros, embora cheios de medos, perceberam que não era possível fugir de Deus. A tempestade fez com que Jonas confessasse a sua intenção de fugir da presença de Deus, enquanto fez lembrar que Deus está sempre presente. Então, Deus é onipresente, onipotente, onisciente, Ele conhece todas as coisas. Vamos continuar aqui no versículo 11. Disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme?
porque o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso. Respondeu-lhes: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa grande tempestade. Então Jonas percebeu que a sua rebeldia contra Deus havia trazido perigo para todos os que se encontravam a bordo do navio. E Deus tem muitas maneiras de chamar a nossa atenção. O reconhecimento da culpa de Jonas foi o primeiro passo para a sua reconciliação com Deus. Vamos ler aqui então versículo 13 e 14. Entretanto, os homens remavam, esforçando-se por acalmar a terra, mas não podiam, porquanto o mar se ia tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Senhor e disseram: Senhor, rogamo-te que não pereçamos por causa da vida desse homem, e não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes, porque tu, Senhor, fizeste como se aprouve. Então, ou seja, os próprios marinheiros começavam a clamar a Deus, ao Deus de Jonas, por ajuda, depois que a sua tentativa de volta à terra fracassou. Esses não queriam morrer por causa do pecado de Jonas, nem ser culpado por sua morte. O grande peixe foi a maneira que Deus encontrou de livrar Jonas da morte. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor. Ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. E deparou o Senhor com um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Então aqui no versículo 15 ao 16, os marinheiros pensavam que Jonas estava sendo punido por um Deus irado. Eles não consideravam o grande peixe como um meio de Deus para a salvação de Jonas. O texto não afirma que seus marinheiros fenícios se converteram a Javé, mas certamente indica que eles receberam um testemunho poderoso. E no versículo 17 aqui, muitos estudiosos têm investigado o tipo exato de peixe dentro do qual um homem poderia ser preservado durante vários dias, embora prossigam as discussões e apesar dos relatos de várias experiências similares em tempos modernos, a questão não é encontrar um acontecimento similar, mas reconhecer o poder de Deus para operar milagres. Deus sobreveio através da natureza para desafiar a desobediência de Jonas, para libertá-lo da morte. O encontro de Jonas com o peixe foi mais tarde mencionado por Jesus, lá em Mateus 12, 40. Nós vamos ler em breve também. Então vamos aqui ler o capítulo 2 de Jonas completo e a gente comenta sobre ele, tá bom? A oração de Jonas no ventre do peixe. Então Jonas, do ventre do peixe, orou ao Senhor, seu Deus, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei, e tu me ouviste a voz. Pois me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passam por mim de ti. Então eu disse: lançada estou de ti, dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o teu santo templo? As águas me cercaram até a alma, e o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Desci até os fundamentos dos montes, desci até a terra, cujos ferrolhos se correram sobre mim.
para sempre. Contudo, fizeste subir da sepultura a minha vida, ó Senhor meu Deus. Quando dentro de mim desfalecia minha alma, eu me lembrei do Senhor e subi a ti a minha oração. No teu santo templo, os que se entregam à idolatria vã abandonam aquele que lhes é misericordioso, mas com a voz do agradecimento eu te ofereci sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e este vomitou a Jonas na terra. Então, o que aconteceu aqui, né? Jonas fez uma oração. Ele inicia sua oração dentro do ventre do peixe com louvor e agradecimento pelo que Deus tinha feito anteriormente na sua vida. Então, ele reconheceu o seu erro e agradeceu a Deus e louvou a Deus, mesmo com o que estava acontecendo. Então, Jonas era um homem aqui muito paciente, né? Ele tinha realmente muita fé e confiança aqui. Essa oração tem a estrutura de um salmo de ação de graças, que a gente já leu os salmos aqui realmente. Aqui fala como se a gente estivesse lendo uns salmos mesmo no início. Confirmando que Jonas não estava implorando a ajuda de Deus, mas agradecendo pelo livramento imerecido. Esse agradecimento contrasta fortemente com a sua própria raiva, quando mais tarde Deus liberta a imerecida Nínive. Assim como o estilo poético de Salmos, essa oração é uma bela sequência dos pensamentos sinceros que brotam do coração de Jonas. O uso de Jonas faz de abismo. Aqui, né, quando Jonas fala de Sheol, que é o lugar dos mortos, ou sepultura, indica que ele pensava que morreria. E, novamente, o Senhor resgatou Jonas da morte física. Então, que Deus operou um grande milagre, né? E eu acredito que esse milagre repercutiu muito naquele tempo e até hoje. Vamos ler então aqui o versículo 1 do capítulo 3. Jonas prega em Nínive. Veio a palavra do Senhor a segunda vez a Jonas, dizendo: Dispõe-te, vai à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Aqui, então, era uma cidade muito grande, o que fala aqui, né? Embora Jonas tenha desobedecido deliberadamente a Deus da primeira vez, foi-lhe dada outra oportunidade para seguir o chamado de Deus a Nínive, ilustrando que Deus salva aqueles que não merecem e oferece uma segunda chance para o serviço. A rejeição inicial de Jonas ao plano de Deus não o desqualificou nem o dispensou do serviço posterior. E no versículo 4, que diz assim: Começou Jonas a percorrer a cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia: Ainda 40 dias, e Nínive será subvertida. Eita! O profeta relutante finalmente chegou a Nínive e declarou bem alto a advertência de Deus. Pelo fato de os assírios serem um povo bárbaro e odiado, Jonas provavelmente desejou que eles ignorassem a sua advertência e experimentassem o julgamento de Deus, embora Jonas esperasse uma destruição como a de Sodoma e Gomorra. Deus anunciou uma virada ou arrependimento para Nínive. A palavra profética de Jonas foi cumprida maravilhosamente, mas de maneira completamente diferente do que Jonas esperava. Então vamos ler aqui o versículo 5 até o 10. O arrependimento dos ninivitas. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Então, você imagina que Jonas estava pensando que aquele povo
que era bárbaro, né? Que era um povo assim muito um povo muito odiado, um povo que não fazia a vontade de Deus, né? Ele achou que o povo não ia aceitar a palavra dele. Mas eles aceitaram e eles começaram aqui a jejuar, a se vestir com panos de saco. Chegou a notícia ao rei de Nínive e ele levantou-se do seu trono, tirou-se as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. Gente, você imagina uma nação que era ali inimiga, que, sabe, não tinha nada a ver, né? E eles ficaram ali perplexos com o que Jonas falava, simplesmente falava para eles se arrependerem, né? Ali, ó. Ainda 40 dias a Nínive será subvertida. Então ele declarava ali que Deus ia fazer justiça com Nínive. E por diversas vezes aqui, em vários capítulos, né, desde lá de Jeremias que nós estamos lendo, Isaías, Jeremias, né, desde aqui, ó, a gente vê desde Eclesiastes, né, desde Isaías mesmo, vários profetas falando ao povo de Israel, que era o povo de Deus, para eles se arrependerem, que eles precisavam de se voltar para Deus, e eles não se arrependeram. Eles eram um povo de Deus. Agora, quando Jonas, o profeta do Senhor, fala ao povo de Nínive, que era um povo que não era Israel, né? Era um povo assim completamente diferente, né? E era inimigo de Israel. Eles começavam a crer, a jejuar. Até o próprio rei fez isso. Versículo 7. E fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandato do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provem alguma coisa, nem os levem ao pasto, nem bebam água. Gente, foi um mandado do rei, para que todas as pessoas, até os animais, ninguém comesse nem bebesse água. Para você ver o quanto aquele povo estava com temor. Versículo 8. Mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamaram fortemente a Deus, e se converteram, cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Gente, como que pode? O povo santo separado do Senhor não fazia isso. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da ira, de sorte que não pereçamos? E viu Deus o que fizeram, como se converteram do seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito que lhes faria, e não o fez. Gente, isso aqui é maravilhoso. A gente só se atenta para a parte do peixe, né? A gente só se atenta até a parte aqui que Jonas foi engolido pelo peixe, e aconteceu um milagre e tudo, né? Que Jonas era desobediente. Muitas vezes a gente não para pensar nessa segunda parte aqui. Porque a primeira parte é só o capítulo 1 e 2. Mas tem o capítulo 3 e 4. Então aqui no versículo 5, as pessoas pagãs de Nínive creram. Elas permanecem firmes a confiar e crer na mensagem de Deus e foram salvas da destruição. A palavra amém é na maioria das vezes usada para concluir uma oração, firmando assim seja. Todos os ninivitas demonstraram a sua fé em Deus, humilhando-se diante de Deus e jejuando. A inclusão de animais na prática do jejum está documentada em fontes
extrabíblicas como Heródoto. Talvez seja a mesma ideia manifestada em cortejos fúnebres mais recentes, no quais os cavalos que conduzem a carruagem numerária são cobertos de preto. Bom dia, linda. Seja bem-vinda. E no versículo 10, então, o resultado do arrependimento genuíno do povo de Nínive foi que Deus escolheu poupá-lo da punição divina. Quando estamos dispostos a mudar nossos desejos, Deus dispõe-se a mudar também. Quando escolhemos nos arrepender, Deus pode decidir ceder. Olha só que lindo, gente. Então, aquele povo não estava de tudo ali. Bom dia, Anne. Bom dia, bom dia. Então, Deus não está ali de tudo. Como que eu posso dizer? Quando nós nos arrependemos, nós mexemos com Deus. Nós estamos falando para Deus assim que nós o amamos, nós reconhecemos o nosso erro. Isso mexe com Deus, porque Deus, Ele é amor, Deus tem sentimentos, Ele se alegra, Ele se entristece. Então é algo muito importante. E é incrível isso daqui, incrível. Vamos continuar lendo então o último capítulo de hoje, que é o capítulo 4 de Jonas. Vamos ler o capítulo. Eu vou ler aqui o versículo 1 e 2 e a gente comenta, tá? O descontentamento de Jonas. Jonas. Vai, capítulo 4, versículo 1. Com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e te arrependeste do mal. Então aqui, o arrependido profeta Jonas afirmou a natureza divina nos mesmos termos que Moisés havia afirmado séculos antes. Os hebreus reconheceram que Deus é clemente, favorecendo inclusive os que não merecem. Ele é misericordioso, perdoando e tendo compaixão de seus filhos. É tardio em irar-se, é paciente com o desobediente, é grande em benignidade pessoal e coerente, demonstrando ternura, amor e misericórdia incondicionais. Abre mão de fazer o mal em resposta ao arrependimento, em oração à segunda confissão de Jonas. E aqui vamos ler então do versículo 3 até o 5. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa sua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma eramada e repousou debaixo dela à sombra, até ver o que aconteceria à cidade. No versículo 3 e 4, Jonas achou que Deus deveria destruir os ninivitas. Ele preferia morrer a viver com essa nação pagã, ser salva.
Não parecia justo Deus perdoar os assírios rebeldes, embora tivesse perdoado Jonas, um profeta rebelde. O desejo de morrer de Jonas, quando acabara de ter sido tão agradecido pela sua própria libertação de morte, é irônico. A lógica humana questiona a justiça quando o mal é perdoado, mas, ao fazê-lo, falha em perceber que o mal não fosse graciosamente perdoado e todos seriam destruídos. Ontem na célula a gente até levantou essa questão, que engraçado que para muitas pessoas o assassino, né, o ladrão, as pessoas que fazem o mal, elas podem morrer. A gente pode matar, o policial pode matar um ladrão, pode matar uma pessoa que estiver fazendo mal, beleza. Eles não merecem viver. Mas nós, assim, as pessoas as pessoas de bem, né, que não fazem o mal, que não praticam essa maldade, que cumpre aqui o seu dever, que cumpre os mandamentos, elas não merecem morrer. Então aqui é da mesma forma. O perdão de Deus é para todos, gente. O perdão de Deus é para todos. Olha o que esse povo fez. Olha o que o povo de Nínive fez. Eles se arrependeram verdadeiramente. Enquanto que os sacerdotes que moravam, né, em Israel e era filho do Senhor, viu tudo acontecer, todos os milagres, né? Eles estavam desagradando a Deus porque eles batiam no peito e falavam, eu sou o melhor, né? Eles eram soberbos, eram orgulhosos, eles só pensavam no próprio umbigo, eles não ajudavam os pobres e as viúvas. E mal faziam sacrifícios para Deus, porque os sacrifícios que eles faziam, Deus nem se agradava mais daqueles sacrifícios. E já o povo aqui de Nínive, que era uma nação pagã, inimiga de Israel, que o próprio profeta que foi lá falar para eles que eles estavam errados, né, que Deus ia destruir a cidade, ele falou, Deus, como que o Senhor perdoa esse povo? Então, gente, é irônico, né? Por que Deus pôde perdoar Jonas e Jonas não queria que Deus perdoasse o povo de Nínive? O perdão de Deus é para todos que se arrependem verdadeiramente. Esse povo fez um mandato para toda a cidade, era uma grande cidade, uma grande capital aqui da Síria, para jejuar, orar, clamar a Deus, colocar pano de saco, se humilhar. Colocar pano de saco é se humilhar. Tirar suas vestes, rasgar suas vestes. O rei rasgou as suas vestes. Então é disso que Deus se agrada. É do quebrantar do nosso coração. E não de bater no peito e falar assim, não, eu sou bom. Eu tô fazendo certo, né? Eu sou religioso. Vamos finalizar então, lendo aqui do versículo 6 ao versículo 11 do capítulo 4. E a gente finaliza mais um livro, com a graça do Senhor. Bom dia, Carline. Seja bem-vinda. O versículo 6, então, a lição do Senhor. Então fez o Senhor Deus nascer uma planta que subiu por cima de Jonas, para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e essa se secou.
Em nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso oriental. O sol bateu na cabeça de Jonas, de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável essa tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até a morte. Gente, esse Jonas, dá para entender esse Jonas, gente, sério. E aí, versículo 10, tornou o Senhor: tens compaixão da planta que te não custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que nenhuma noite nasceu, que numa noite nasceu e numa noite pereceu. E não hei de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Gente, é até emocionante isso daqui. É até emocionante isso daqui. Então Jonas queria que a justiça dele fosse feita, a justiça do próprio homem, a justiça de Jonas. É um profeta assim muito doidão, né, gente? Aí no versículo 7, Deus escolheu um verme para destruir a planta e ensinar outra lição para Jonas. Deus demonstrou sua compaixão com Jonas, assim como mostrou para Jó e Jeremias, os quais nas suas próprias agonias havia acusado a Deus. Na manhã, depois que o exalto profeta encontrou conforto debaixo de uma planta providenciada por Deus, sua cobertura de sombra secou. Jonas encontrou um verme escolhido por Deus, com uma tarefa escolhida por Deus, em um momento escolhido por Deus para produzir os resultados escolhidos por Deus. Deus escolhe nos dar um trabalho para o momento apropriado e promete vitória. Essa daqui é uma grande lição, né, do amor de Deus. No versículo 11, o Senhor claramente confirma o seu direito de destruir ou libertar seus filhos, que frequentemente mostram falta de juízo moral. A pergunta direta de Deus abruptamente encerra o livro. Somente mais o outro livro da Bíblia, Naum, termina com uma pergunta. Em ambos, a mensagem divina é para o povo de Nínive. Então, gente, fiquem aí com essa mensagem de hoje, que foi muito... mexeu muito com a gente, né? Mexeu muito comigo, eu não sei vocês, mas mexeu muito comigo mesmo. Vamos fazer nossa oração para finalizar, e amanhã nós estamos aqui novamente lendo Miqueias. Bora, então, feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, glorificado seja o teu santo nome. Obrigada, Senhor, por mais um dia. Obrigada por mais uma mensagem maravilhosa, uma mensagem tão confrontante, né? Do teu amor tão grande por todos. Um amor que alcança a todos, independente do que a pessoa fez. Se ela se arrepender, ela irá alcançar a tua misericórdia, a tua graça. É isso que nós devemos fazer todos os dias, nos arrepender e buscar estar dentro da tua vontade, no centro da tua vontade, em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Amém. Amém, maravilhoso. Então, até amanhã. Deus abençoe. Bom dia e boa quarta-feira.